Bom, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como ter consistência e como mudar hábitos. Então, nesse início de ano aí, né, é muito comum que as pessoas estabeleçam metas, objetivos, façam uma listinha ali, né, do que gostaria de fazer, alcançar ao longo desse ano. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, para que eu possa te ajudar ainda mais com essas metas aí que você estabeleceu. E se você não estabeleceu, você ainda pode estar pensando aí em fazer essa lista de metas, tá? Mas de acordo com aquilo que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Então, fica aqui comigo até o final. Por que eu, inclusive, né, quis fazer esse vídeo aqui? A maioria das pessoas estabelecem metas, como eu falei, né, agora nesse início de ano, só que a grande maioria não consegue cumprir as metas. E aí termina o ano se sentindo frustrada. Então acaba que a pessoa fica ali naquele ciclo, estabelece algumas metas, coloca ali algumas coisas ali numa listinha, num papelzinho, mas não consegue colocar em prática, não consegue mudar aí o que precisa ser mudado. E termina o ano se sentindo frustrada. Então, assim, muitas dessas metas envolvem a mudança de hábitos, como, por exemplo, estudar mais, ler mais, fazer atividade física, emagrecer, se alimentar melhor. Então, tudo isso aí envolve a mudança de hábitos. Porém, a mudança de hábitos nem sempre ela é fácil, tá? E eu vou te dar aqui algumas dicas do que você pode fazer para que seja um pouquinho mais fácil esse processo, tá? O primeiro ponto é que você entenda que a mudança de hábitos, ela não vai acontecer tudo de uma vez. Então, por exemplo, se você estabeleceu lá uma lista de metas, você colocou, não sei, 10 metas ali, ou vamos até diminuir um pouco, vamos imaginar que você colocou 5 metas. Dificilmente você vai conseguir mudar 5 coisas na sua vida de uma vez, tá? Isso é muito difícil. Então, entenda que você vai ter que começar aos poucos nessa mudança. Então, talvez você vai começar por um ou outro ali até conseguir ir mudando todo o restante, tá? E o outro ponto importante que eu quero que você entenda é que você não vai mudar tudo isso do dia pra noite. Então pensa, você é uma pessoa sedentária, que não faz atividade física, que se alimenta super mal, e aí de repente você quer mudar tudo isso na sua vida, se alimentar melhor, fazer atividade física. Você não vai conseguir mudar isso do dia pra noite, tá? Então, o processo de mudança, né, como eu já falei aqui no próprio nome, é um processo. Então, você vai ter que fazer aquilo dia após dia até, de fato, você conseguir ter um hábito ali bem estabelecido na sua vida, tá? Então, são esses dois pontos que eu quero que você entenda inicialmente. O primeiro é que você não vai mudar tudo de uma vez, e o segundo é que essas mudanças não vão acontecer do dia pra noite na sua vida, tá? Bom, e aqui agora eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer aí pra colocar em prática na sua vida e de fato conseguir cumprir com essas metas, com esses objetivos. Mas se você tá gostando desse vídeo aqui até agora, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com alguém aí que você sabe que também não consegue cumprir as metas aí ao longo desse ano, combinado? Bom, primeira coisa que eu quero deixar aqui claro pra você é que, como eu falei, você precisa começar aos poucos, porque você não vai mudar tudo de uma vez. Então escolha uma ou duas metas ali para você começar nessa mudança. Então, por exemplo, escolha, sei lá, fazer atividade física e se alimentar melhor. E dentro disso aqui, de você escolher uma ou duas metas, tem um outro ponto que é importante, tá? Escolha metas que sejam mais específicas. Por exemplo, fazer atividade física é muito amplo. Que atividade física você vai fazer? Quantas vezes na semana você vai? Entende? Isso é muito amplo, você precisa estabelecer algo mais específico. Quanto mais específico for aquela meta, mais fácil é de você colocar em prática. Por exemplo, vamos supor que você estabeleça a meta de fazer 3 vezes atividade física de, sei lá, musculação. Você vai fazer 3 vezes na semana musculação. Perceba que isso é algo mais específico e fica mais fácil de você pôr em prática, porque você já sabe o que tem que fazer, você já sabe quantas vezes tem que fazer na semana. Então seja específico na hora de pensar nas suas metas. Vou te dar aqui um outro exemplo, na questão de se alimentar melhor. Alimentar melhor é muito amplo também. Escolha algo mais específico dentro disso. Vamos imaginar, sei lá, diminuir o açúcar. E aí você pode então começar a diminuir aquele doce do final de semana, aquele chocolatinho depois do almoço que você come. E assim é muito mais fácil de você realmente pôr em prática na sua vida. Então escolha metas específicas, tá? Escolha uma ou duas ali inicialmente para você mudar, até duas, eu acho que é bem tranquilo ali para você mudar. E vai colocando ela em prática aos poucos, tá? E um outro ponto aqui também que é importante que você entenda, tá? Escolha uma meta que seja real para você. O que acontece? Muitas pessoas escolhem o que seria o ideal. Só que o que é o ideal nem sempre é real, é possível para você dentro da sua história de vida, dentro do seu momento ali atual de vida, tá? Então o que acontece, né? A gente vê muitas vezes na internet, no Instagram, inclusive, fulana, ciclana que malha todos os dias e fica lá recomendando que você também deveria malhar todos os dias. Entenda que assim, malhar todos os dias, por exemplo, é o ideal? Isso é o ideal. Mas será que isso é possível para o seu contexto de vida atual? Por exemplo, vamos imaginar que você está num processo de transição de carreira. Talvez você esteja nesse momento de vida, talvez seja difícil você ter que tirar tempo todos os dias para fazer atividade física. Porque às vezes você está tendo que se dedicar muito ao trabalho, está tendo que fazer horas extras, sei lá. Então talvez seja difícil para você colocar essa meta em prática dessa forma, fazendo atividade física todos os dias, tá? Por isso que
Não fique focado naquilo que é o ideal, tá? Esqueça o que é o ideal, pense no que é real, no que é possível para você. Isso, inclusive, é o que a gente chama de meta realista. É aquilo que se adequa para você, né? Aquilo que está de acordo com o seu momento de vida, aquilo que é possível para você. Então pense nisso e estabeleça ali uma meta específica, tá? Um outro ponto aqui importante para você colocar em prática aí é você entender que ao longo desse processo você vai falhar. Sim, você vai falhar. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas têm o que a gente chama, né, na terapia cognitivo-comportamental de um pensamento tudo ou nada. O que é um pensamento tudo ou nada? É um pensamento 8 ou 80. Então vamos imaginar que você começa a fazer atividade física. E você faz 1, 2, 3 dias, só que depois você não consegue ir. Você não vai no quarto nem no quinto dia, você acaba se enrolando ali e não dá certo de ir. Muitas pessoas, o que fazem nessa hora? Desiste. Por que elas desistem? Por causa de uma forma de pensar, por causa de um pensamento distorcido, que é o pensamento tudo ou nada, 8 ou 80 no caso, né? E como que seria esse pensamento? É assim, já que eu não consigo mesmo fazer, já que eu não consegui hoje, então também não vou mais, eu nunca consigo mesmo cumprir minhas metas, vou desistir disso. O ponto aqui é que assim, gente, não faz sentido você desistir só porque você falhou 1 ou 2 dias ao longo daquele processo. Até porque assim, a mudança de hábitos, como eu falei aqui desde o início desse vídeo, é algo difícil, né? É algo que vocês estão mudando ali na sua vida. E é um processo essa mudança. Então é normal que ao longo desse processo você falhe, tá? Então já tem isso em mente, você vai falhar, alguns dias vai ser muito difícil, às vezes você não vai conseguir ir, você vai faltar à academia, ou você vai acabar comendo um doce ali, enfim, você vai falhar ao longo desse processo. E tá tudo bem falhar. Entenda que o problema não é falhar, o problema é você desistir por causa da falha. Então falhar tá tudo bem. Falhe ali, mesmo que você, né, falte 1 dia, 2 dias ali na atividade física, por exemplo, no dia seguinte, acorde e tente fazer o seu melhor para que você consiga cumprir com a meta naquele dia. Então essa que é a ideia, ao invés de ficar nesse pensamento tudo ou nada, já que eu não fui ontem, eu também não vou hoje, vou desistir. Não, tenha um pensamento que seja mais flexível, tenha um pensamento que seja mais realista. Ou seja, ok, eu falhei hoje, eu falhei ontem, mas eu vou tentar ir amanhã. Amanhã eu vou me organizar para ir. Isso é um pensamento mais flexível e mais realista. E é dessa forma que você vai conseguir mudar os hábitos aí na sua vida, tá? Bom, então era isso aqui nesse vídeo. Só resumindo aqui algumas das coisas que eu falei, né? Algumas das dicas aqui que eu dei. O primeiro é estabeleça metas realistas. Então, esqueça aquele ideal, estabeleça algo que seja realmente realista e específico. Quanto mais específico você for, melhor vai ser, mais fácil vai ser para você colocar essa meta em prática, tá? O outro ponto é, além de estabelecer uma meta realista e uma meta específica, entenda que você vai falhar ao longo desse processo. E tá tudo bem falhar, não desista, tá? Bom, mas então era isso nesse vídeo, espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Então era isso, meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental e até a próxima.